Seja muito bem-vinda ao Sou Matiz, eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de trigonometria. Vem comigo. A questão do Hermson fala assim: resolva a equação para o intervalo de 0 a 360 graus. Secante ao quadrado de x menos 2 vezes a tangente de x igual a zero. Então, o que eu vou sugerir, Hermson? Toda vez que tem esse tipo de equação, secante, tangente, cotangente, cossecante, troca tudo para seno e cosseno. É mais fácil, tá? E aí, em alguns casos, a gente vai usar aquela relação fundamental da matemática, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1, tá? Tô falando que vai ser essa questão, mas isso é uma dica que eu tô dando para outras questões. Então, eu tenho que lembrar que a secante de x, vou colocar aqui, ó. A secante de x, ela é o inverso do cosseno. Ela é 1 sobre cosseno de x. E a tangente de x, ela é o seno sobre o cosseno. Então, é essa troca que eu vou fazer para cá, tá? Então, vamos começar. Então, ó, secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno. E aí, então, como tá o quadrado? Vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x, menos 2 vezes a tangente. A tangente é seno de x sobre cosseno de x. E isso é igual a zero. Então, pronto, já fiz a troca. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC aqui dessa expressão, tá? Como aqui tem o cosseno ao quadrado de x e cosseno de x, é praticamente o mesmo termo, só que aqui tem cosseno ao quadrado, então o MMC, quando isso acontece, é esse termo, digamos assim, maior. Então, o MMC vai ser cosseno ao quadrado de x. Por quê? Porque ele divide por cosseno de x e divide por cosseno ao quadrado de x, tá? E lembrando que eu vou tirar, inclusive, dessa parte aqui, ó, para poder esquecer dele no final. Então, cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vai dar 1. Vezes 1, 1. Menos cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x. Como cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Vou colocar aqui, ó. Cosseno vezes cosseno, né? O cosseno ao quadrado. E eu vou dividir por cosseno. É como se eu cancelasse uma vez, ó, e vai sobrar o outro cosseno. Então, vai ficar 2 seno de x vezes a resposta cosseno de x. E para cá, cosseno ao quadrado de x dividido por 1, cosseno ao quadrado de x vezes zero vai dar zero. Então, posso esquecer desse denominador aqui, vou ficar só com essa parte de cima. Então, eu tenho 1 menos 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x igual a zero. Como que eu vou resolver essa equação? Bom, vou jogar esse 1 para o lado de cá primeiro e depois eu jogo esse 2. Então, eu vou ter, ó, menos 2 vezes seno de x vezes cosseno de x igual a, jogando 1 para cá, menos 1. Bom, como esses dois lados da equação estão negativos, eu vou trocar o sinal, que é multiplicar a equação toda por menos 1. Então, eu vou ter 2 vezes seno de x vezes cosseno de x igual a 1. Bom, agora eu tinha que saber, aí é o problema, é o pulo do gato da questão, que 2 seno de x vezes cosseno de x, isso aqui tem uma fórmula específica. Vou fazer aqui num rascunho aqui do lado. Olha só. Quando a gente tem seno de A mais B, né, a soma de dois arcos, né, dentro do seno, existe uma fórmula que a gente usa que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Não sei se você se lembra dessa fórmula, ou é A. Emerson. Seu nome é diferente, desculpa se eu falar errado, tá? Bom, se eu tivesse apenas um termo, seno de A mais A, né, digamos assim, usando a mesma fórmula eu teria seno de A vezes cosseno de A, mais seno de A vezes cosseno de A.
esse seno de A mais A seria seno de 2A. A mais A é 2A. E para cá, seno A, cosseno A, seno A, cosseno A. Isso é 2 vezes seno A, cosseno A. E isso aqui, ó, é o que eu tenho lá do outro lado. Eu tenho 2 vezes seno x, cosseno x. Então, isso é igual a lá, a seno de 2A, ou seja, no meu caso, seno de 2x. Então, eu tinha que saber isso, era uma fórmula, tá? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que seno de 2x. E isso é igual a 1. Aí, agora, como que nós vamos terminar a questão? Eu preciso pensar que ângulo tem seno igual a 1. E aí, ó, nós estamos aqui, ó, no intervalo de 0 a 360 graus. Então, isso é importante. De 0 a 360 graus, eu tenho um arco que tem seno igual a 1. Apenas um arco que tem seno igual a 1, que é 90 graus. O seno de 90 graus é igual a 1, tá? Eu só tenho essa possibilidade quando eu tenho apenas uma volta. Bom, então o que isso quer dizer? Deixa eu apagar essa interrogação aqui. Então, significa que esse nosso 2x tem que ser 90 graus, porque seno de 90 graus é igual a 1. Então, 2x é igual a 90 graus. Isso significa que o nosso x é 90 graus dividido por 2, ou seja, 45 graus. Então, a resposta para esta questão, vou colocar aqui bonitinho. Então, a solução para esta equação é 45 graus. Essa é a resposta que o Aermson gostaria de ter. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de indicar a gente para os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar por aqui.